Salve, salve! Meu nome é Thiago Torres, eu tenho 20 anos, sou estudante de Ciências Sociais na USP, moro em Guarulhos e também tenho um canal no YouTube chamado Chavoso da USP. Tive o prazer de ser convidado aí pela revista da Brasiliana para estar conversando sobre alguns assuntos aqui, né? Então bora lá. Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre o caráter elitista das universidades públicas brasileiras. Isso é um negócio histórico, obviamente, né? Desde que as universidades começaram a ser construídas no nosso país, elas sempre foram pensadas para a elite do país. A Universidade de São Paulo é um exemplo muito claro disso, né? Eu considero ela como a universidade pública mais elitista do Brasil e por vários motivos que acho que talvez não caiba falar por aqui. Então esses espaços historicamente sempre serviram para a formação intelectual e para a manutenção de um status social, um status de privilégio da classe dominante do nosso país. Só muito recentemente, conforme os movimentos negros e indígenas foram ganhando força, e espaço para falar, as nossas lutas começaram a ter alguns efeitos, né? Então, até poucas décadas atrás, as universidades tinham 2% de alunos negros, até menos, né? Então, com a implementação das cotas raciais, essa quantidade vai aumentando cada vez mais, né? Com a criação do Enem, isso também vai aumentando a quantidade não só de alunos negros, mas alunos pobres, periféricos em geral. A USP, no caso, foi, acho que uma das últimas universidades públicas a aderir às cotas, então é muito recente a nossa entrada nessa universidade, né? Eu particularmente entrei no primeiro ano das cotas raciais, apesar de não ter entrado por elas, né? Eu entrei pelo SISU com cota de estudante de escola pública. Então a gente vê como que esse tipo de política afirmativa, ele tem um papel muito importante para colocar a gente dentro da universidade, né? Porém, ele não é suficiente. As cotas são uma medida paliativa, que é muito importante sim, mas que é superficial, porque, por exemplo, não adianta nada a gente conseguir entrar na universidade se a gente não conseguir se manter lá dentro, né? Ter cotas para entrar, mas não ter políticas de permanência estudantil, não surte um efeito válido de verdade, um efeito profundo, tá ligado? Além disso, vários outros problemas continuam existindo na sua educação básica, né, na sua vida escolar, que vão dificultar você de chegar lá na frente. Então, só implementar cotas na hora do vestibular, mas não tentar fazer alguma coisa para acabar com essas desigualdades que já vêm antes, continua sendo superficial, entendeu? Então tem muita coisa por trás disso, tem muito problema que precisa ser resolvido de uma forma mais aprofundada, mas no momento, por enquanto, né, as cotas são bastante importantes, sim. Desde que essa pandemia começou, ela trouxe vários problemas sociais à tona, né? Porque ela mostra que as pessoas mais pobres, periféricas e negras são as mais prejudicadas por ela. Isso em todos os sentidos, né? Desde a área profissional relacionada ao trabalho, né? Onde muitas pessoas não podem parar de trabalhar, até a área do estudo mesmo, onde as pessoas pobres, periféricas, que não têm acesso à internet ou que não têm um lugar para estudar em casa, continuam sendo as mais prejudicadas. Ou então, no caso da USP, né, os moradores do CRUSP, que não tem Wi-Fi lá no CRUSP, que não tem máquina de lavar roupa, fogão e várias outras coisas, também estão tendo uma série de dificuldades para manter a sua graduação nesse momento. Então eu acho muito problemático, acho muito lamentável essa tentativa de continuar com o semestre a todo custo pelo EAD, porque muito aluno está ficando para trás por causa disso, né? Eu mesmo suspendi o meu semestre logo que começou a pandemia, excluí as matérias porque eu vi que eu não ia ter condições de seguir com ele, mas aí as aulas continuam seguindo normalmente, né? Muitos professores estão passando lista de chamada, provas, avaliações e várias outras coisas. Isso falando em relação à USP, à universidade. Mas em relação aos alunos do ensino fundamental, ensino médio, né, principalmente os que vão fazer o Enem, a situação é ainda pior, é ainda mais lamentável, essas pessoas vão ser ainda mais prejudicadas, né, e não vão conseguir entrar na universidade, muitas delas, né. Então, como eu falei, né, a universidade, o ensino superior, acho que o ensino de modo geral, né, mano, a educação de modo geral no nosso país, sempre foi um privilégio. Né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, isso tem mudado um pouco, mas de modo geral continua sendo um privilégio. Quando a gente entra nessa onda de governos neoliberais, a tendência é que a situação piore, porque é um tipo de governo que assim, não está nem aí mesmo para as pessoas mais pobres e periféricas e negras.
a política desse tipo de governo com essas pessoas é a política de morte mesmo, né? Então a gente vê o atual governo Bolsonaro, o Ministério da Educação, dando esse tipo de declarações absurdas, né? Que o Enem não é para corrigir injustiças e fazendo propaganda de que os alunos têm que se virar para estudar, sabe? É muito lamentável e também muito revoltante esse tipo de coisa, porque o Enem deveria ser justamente para ajudar a integrar mais pessoas pobres à universidade, né? Então eu sou exemplo disso, como eu falei, eu entrei graças ao SISU na USP. Se não fosse o SISU, ou eu não teria entrado, ou eu teria passado muitos anos tentando, né, pela FUVEST, porque para mim é um vestibular mais elitista. E é, como eu falei, muito triste que a gente esteja passando por esse tipo de governo que quer destruir o Enem, quer destruir a educação mais ainda, né? Educação básica sempre foi, aliás, já vem sendo destruída há muito tempo, mas ele quer destruir até o ensino superior. Então, é muito triste, é muito revoltante, né? A gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Não dá para simplesmente se calar e deixar acontecer o que está acontecendo. Justamente pelas universidades terem sido historicamente pensadas na classe dominante, elas têm um distanciamento muito grande da periferia. E isso tanto no sentido geográfico mesmo, porque as maiores universidades geralmente ficam nos centros das cidades, né? E no sentido simbólico também, né? Eu quero dizer da gente não conhecer pessoas que estudam nelas, da gente não poder ir até elas e de elas não vir até a gente, né? Então, a periferia historicamente sempre produziu seu próprio conhecimento, seu próprio conteúdo, ou é obrigada a receber o conteúdo que vem da televisão, né, que chega por esses veículos de comunicação hegemônicos. Mas a gente também produz conteúdo, conhecimento, cultura, né, seja através da música, tem o rap, tem o funk, tem o samba, e vários outros ritmos. Eu acho que esse tipo de produção de conhecimento é tão válido quanto o conhecimento acadêmico. Porque ele também ajuda a gente na nossa vida a entender o mundo, né? A se entender no mundo. Não é só através de leitura de livros acadêmicos ou de uma graduação que a gente vai entender a sociedade, a gente pode entender de outras formas, né? Acho que o ideal é conciliar essas duas coisas, né? Que é justamente o que eu faço, mas a gente tem que valorizar sim, por exemplo, grandes obras de rap, álbuns com bastante crítica social, que faz sim as pessoas entenderem melhor o mundo e refletir melhor sobre a sociedade, por pessoas periféricas mesmo, né, como os da Carolina Maria de Jesus, né, Quarto de Despejo é um marco assim na nossa história, e muitas outras obras, né, a gente felizmente tem bastante produtor de conteúdo periférico, ainda mais hoje em dia, graças à internet, né, youtubers, e como eu falei, esse tipo de produção de conteúdo precisa sim ser reconhecido como válido. Existem várias formas de se entender o mundo, né, de se entender no mundo, de entender a sociedade, tanto as formas acadêmicas quanto as não acadêmicas, e eu acho que as duas podem conversar muito, né? As duas têm muita coisa a agregar, e eu acho que elas saem ganhando quando uma ouve a outra, quando uma troca com a outra, entendeu? Acho que isso não tem sido feito de uma forma muito eficaz. A academia, a universidade tem uma relação com a periferia muito exótica, sabe? De não entender realmente como funciona esse lugar. Mas eu não acho que seja por falta de ir até lá, sabe? De estudar. Porque, mano, ir até aquele lugar, estudar até aquele lugar, não vai te dar aquele conhecimento ou aquele sentimento real de quem é de lá, entendeu? Então eu acho que a solução para isso é justamente ter mais pessoas da periferia entrando para a universidade. Essas pessoas, é a gente que tem esse poder de fazer essa troca realmente acontecer de um jeito eficaz, entendeu? Então nesse momento em que a gente consegue entrar mais na universidade, né, a gente vai estar levando o nosso conhecimento para lá e ajudando a mudar a universidade por dentro mesmo, né? E trazendo conhecimento de lá para cá também para ajudar a mudar aqui. Então acontece esse movimento, né, que, como eu falei, é muito importante. Enfim, eu acho que era isso, né? Agradeço muito aí pelo convite, foi uma honra bater esse papo, falar um pouquinho aqui com vocês sobre isso, e até mais. Valeu, falou!